E se o seu corpo fosse o único equipamento que você realmente precisasse? Antes das academias, das máquinas e dos pesos, o movimento já existia. A calistenia não é uma moda, é uma forma de entender o próprio corpo. A calistenia é um método de treinamento que utiliza o peso do próprio corpo para desenvolver força, resistência e controle muscular, sem a necessidade de equipamentos de academia. Por isso, pode ser praticada em casa, ao ar livre ou em diferentes ambientes, respeitando sempre os limites individuais. Além do fortalecimento muscular, a calistenia contribui para o desenvolvimento da consciência corporal, da mobilidade e da flexibilidade. Esses princípios fazem com que a calistenia seja incorporada em modalidades como treinamento funcional, cross-training e ginástica. Quando executada corretamente, ela promove um trabalho integrado do corpo, exigindo coordenação, estabilidade e controle dos movimentos. Um dos movimentos mais conhecidos dentro da calistenia é o agachamento. De forma geral, o movimento começa com a pessoa em pé, com os pés afastados aproximadamente na largura dos ombros. A partir dessa posição, o quadril é projetado levemente para trás, mantendo a coluna alinhada, enquanto os joelhos flexionam até cerca de 90 graus, respeitando os limites individuais. Após a descida controlada, o movimento retorna à posição inicial. Normalmente, o exercício pode ser realizado em séries de 8 a 12 repetições, dependendo do nível de condicionamento físico. Algumas variações podem aumentar a dificuldade, como reduzir a velocidade da descida, utilizar carga externa leve ou ajustar o tempo sob tensão. A flexão de braços é outro exercício clássico da calistenia. Ela utiliza o peso do próprio corpo para trabalhar principalmente a musculatura do tronco superior. O movimento começa com o corpo alinhado, mãos apoiadas no solo, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Os cotovelos flexionam de forma controlada, aproximando o corpo do chão, mantendo o alinhamento do tronco, e depois retornando à posição inicial. Normalmente, o exercício pode ser realizado em séries de 8 a 12 repetições, dependendo do nível de condicionamento físico. Algumas variações podem aumentar a dificuldade, como reduzir a velocidade da descida, utilizar carga externa leve ou ajustar o tempo sob tensão. A prancha é um exercício isométrico, no qual o corpo permanece estável durante um período de tempo. Ela é realizada com os antebraços apoiados no solo, mantendo o corpo alinhado da cabeça aos pés. A musculatura do tronco é ativada para sustentar a posição e manter a estabilidade. A duração pode variar conforme o nível de condicionamento, sendo comum manter a posição entre 20 e 40 segundos. Algumas variações incluem aumentar ou reduzir o tempo de permanência, ajustar a base de apoio e controlar a respiração. A barra fixa é um exercício que usa o peso do próprio corpo para trabalhar principalmente a musculatura das costas e dos braços. O movimento começa com a pessoa suspensa na barra, com as mãos afastadas aproximadamente na largura dos ombros. A partir dessa posição, o corpo é elevado de forma controlada até que o queixo se aproxime da barra, retornando lentamente à posição inicial. A quantidade de repetições pode variar conforme o nível de força e experiência. Para ajustar a dificuldade, podem ser utilizados elásticos de assistência, redução da amplitude do movimento ou controle da velocidade da execução. Entre os principais benefícios associados à prática da calistenia estão o aumento da flexibilidade e da mobilidade articular, o ganho de força e resistência muscular, a melhora da consciência corporal, o estímulo ao aumento da massa muscular, a ativação do metabolismo, o maior gasto energético e a redução do percentual de gordura, o desenvolvimento da coordenação motora e a melhora do equilíbrio corporal. Por não depender de máquinas ou aparelhos, a calistenia tende a ser uma prática mais dinâmica e menos monótona, favorecendo a continuidade do exercício ao longo do tempo. A calistenia não é sobre levantar mais peso, é sobre aprender a usar o próprio corpo. Quando o movimento vira consciência, o treino deixa de ser obrigação e passa a ser cuidado.